armado entrou nesse mercado de comida judaica poucas horas antes do início do Shabbat, uma data religiosa comemorada toda sexta-feira pelos judeus, e ele fez 5 ou 6 pessoas reféns, exigiu a libertação dos 2 irmãos que começaram essa onda de violência com um ataque no jornal Charlie Hebdo. E até agora, pelo menos eu aqui, sem acesso a muitas informações, não sei dizer se é o mesmo homem que matou uma policial ontem em outro tiroteio no sul de Paris. Ok, Cecília. É o que eu sei aqui sem ter acesso à internet, Evaristo. Eu sei, nós estamos batendo um papo aqui no ar, ao vivo, acompanhando a movimentação da polícia na França. Cecília, é importante a gente deixar claro para as pessoas, eu vou reforçar novamente, que a gente está acompanhando nesse momento, ao vivo, 2 operações da polícia francesa. A gente agora, aqui nesse momento, no horário de Brasília, são 2 horas e 37 minutos, a gente tem uma diferença de 3 horas a mais para lá, por isso que a gente já vê mais escuro lá em Paris. A movimentação da polícia é grande, 80 mil policiais cercam várias partes, também fazem a segurança em portos, aeroportos, em ferrovias, em estações de trem, a segurança totalmente reforçada em Paris, e nesse momento acontecem 2 casos envolvendo tiros, explosões e terroristas. Um caso é onde a Cecília acabou de relatar para a gente, no leste de Paris, aconteceu hoje de manhã. As informações ainda são desencontradas se um homem ou uma mulher invadiram o mercadinho, mas a informação que a gente tem é que agora há pouco os reféns foram libertados. E informações não confirmadas pelas agências de notícias é que 2 pessoas morreram. 2 sequestradores morreram nesse mercadinho. O outro caso, do qual nós estamos falando aqui também, é a perseguição, que já dura mais de 7 horas. Na verdade, ela começou na quarta-feira, quando houve o atentado, mas o cerco aos 2 criminosos já dura mais de 7 horas na cidade de Dammartin, a 48 quilômetros de Paris. E chega a informação da Reuters que o prefeito de Paris confirma a morte dos 2 suspeitos que estavam entrincheirados, que estavam cercados pela polícia, os 2 suspeitos do ataque terrorista ao jornal francês. Ao vivo comigo vai conversar agora o repórter André Luiz Azevedo. André, você está me ouvindo? Boa tarde, Evaristo. Ouço bem, sim. Estou aqui já bem próximo da região. É o local ao noroeste de Paris, na direção do aeroporto Charles de Gaulle, então uma região de muito movimento, de muito trânsito, e a informação está confirmada às 5 horas da tarde, hora aqui da França, 2 horas da tarde, então, hora do Brasil. Os 2 suspeitos de serem os terroristas que provocaram esse atentado no jornal francês foram mortos pelas forças de segurança francesas. Os 2 homens estavam entrincheirados numa pequena empresa chamada CTT e eles teriam sido mortos. Essa informação, todas as rádios já confirmam, as agências de notícias. Então, os 2 irmãos Said e Sherif Kouachi teriam sido mortos, foram mortos pelas forças de segurança francesas. A informação que você tem já é confirmada? Eu estou nesse momento dentro de um carro, me aproximando do local. Todas as rádios francesas já dão essa informação que os 2 irmãos, Kouachi, Said e Sherif, foram mortos na operação. Essa foi uma operação Ok, André Luiz, a gente está acompanhando essa operação da polícia. O que a gente está vendo agora é a movimentação da polícia em cima, no teto da fábrica, onde os irmãos estavam cercados pela polícia, cercados há mais de 7 horas. Portanto, a informação que a gente tem, André, é de que, confirmado, as 2 pessoas, os irmãos, foram mortos. Exato. E o refém que estava de posse desses 2 irmãos teria sido libertado. Então, essa operação aqui no noroeste de Paris, a cerca de 40 ou 50 quilômetros da capital francesa, terminou com a morte dos 2 irmãos suspeitos do atentado ao jornal Charlie Hebdo. As imagens recuperadas de agora há pouco
da explosão que houve na fábrica onde os dois irmãos estavam cercados pela polícia. Esses dois irmãos já são velhos conhecidos da polícia, inclusive já fizeram até treinamento com a Al-Qaeda. A gente vai até Nova York justamente para falar sobre isso, porque um dos irmãos foi treinado... se você tem informações, ele foi treinado pela Al-Qaeda, um dos braços mais perigosos da Al-Qaeda, não é? Um dos braços mais perigosos da Al-Qaeda, Evaristo, é o braço que fica na Península Arábica. Ele foi treinado no Iêmen, né, em 2011. Agora a gente viu aí que essa ação da polícia foi orquestrada, foi simultânea, né, nos dois lugares, tanto ao nordeste da França, onde estavam os dois irmãos, quanto em Paris, em relação ao sequestrador que estava no mercado. Existe uma explicação bastante clara para o fato dessas duas ações policiais terem acontecido ao mesmo tempo. Segundo fontes da inteligência americana revelaram à imprensa americana, à imprensa mundial, às agências de notícias, os dois irmãos conheciam e eram associados, digamos assim, do sequestrador que estava dentro do mercadinho. Surgiu uma informação, inclusive revelada agora pelas agências de notícias, que o irmão mais novo, responsável pelo ataque à revista, ao jornal, o Sheriff Kouachi, ele teria conhecido o sequestrador que estava no mercadinho justamente quando eles estavam treinando, quando eles estavam sendo treinados no Iêmen. Eles se conheceram em 2005, eles foram treinados, mas se conheceram em 2005 quando estavam presos. Portanto, os dois se conheceram na prisão, o sequestrador do mercadinho e um dos dois sequestradores que estavam a nordeste da França, um dos dois responsáveis pelo ataque ao jornal. Portanto, havia uma conexão entre eles se conheciam e possivelmente poderiam estar em contato, é isso que a imprensa americana vinha noticiando. Um poderia estar falando com o outro, portanto, a ação num lugar poderia desencadear a reação do sequestrador no outro lugar. Isso explica, portanto, a ação da polícia simultaneamente nas duas pontas e, pelo que a gente está vendo aí pelas primeiras informações, uma ação bem sucedida. Porque o que chega de informação até agora é de que os sequestradores foram mortos pelos policiais e os reféns foram soltos. A gente continua acompanhando, Evaristo, para saber exatamente se todos os reféns foram soltos, se algum deles foi ferido, enfim, para checar direitinho em que estado estão esses reféns. Exatamente, Turci. É essa a informação que a gente tem também, de que informações que chegam pelas agências de notícias, o prefeito já confirmou que os dois foram mortos pela polícia. As agências de notícias também, a France Press, por exemplo, diz que o cerco acabou. Portanto, a gente só não tem ainda a confirmação. A gente está vendo a imagem de um dos sequestradores, que segundo as agências, morreu. Esse sequestrador teria invadido um mercadinho no leste de Paris hoje de manhã. E aí ele fez 6 pessoas reféns. Agora há pouco, a gente conversando com a Cecília Malan, ouviu explosões e tiros. E a informação que chega pelas agências de notícias é que esse sequestrador foi morto e que os reféns foram libertados no leste do país. O outro caso que a gente está falando também é da perseguição aos dois irmãos que praticaram o ataque terrorista ou suspeitos de terem praticado o ataque terrorista ao jornal francês na quarta-feira, dia 7. A informação das agências de notícias também é que a operação acabou. Depois de 7 horas de busca ou de cerco a esses dois irmãos, a polícia invadiu a gráfica aonde eles estavam escondidos, matou os da morte. A imagem que a gente está vendo dessa mulher, só para deixar claro para vocês, é que a polícia também está procurando essa mulher, porque ela também é suspeita de ter participado desse ataque que aconteceu hoje de manhã no leste do país, no mercadinho. E essas duas pessoas, esse homem e essa mulher que morreram, que foram mortos pela polícia, eles também são acusados de serem os mesmos que mataram ontem, num ataque, uma policial e feriram ele aí, ó. Ele é o suspeito de ter matado ontem uma policial, ele e ela, uma policial e um funcionário. E os terroristas, mas a informação que circulou, né, que essa tentativa teria muito pouca chance de ser bem sucedida, porque eles demonstravam uma vontade muito grande e a todo momento diziam que não iam se entregar e diziam mesmo que preferiam morrer para ficarem como mártires. Uma negociação para que eles não fossem mortos era muito pequena, porque ou eles aparentemente seriam mortos ou haveria um suicídio. Então essa informação de que os dois não pretendiam se entregar.
Cecília Malan, que estava no leste de Paris, com as informações. Só para a gente arrematar, você está acompanhando aqui com a gente as operações da polícia francesa. Nesse momento, há 2 ataques terroristas que acontecem na cidade. Um que foi a um mercadinho judaico, de comidas judaicas,